O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não entender que... O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário.
Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatras. E estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. O comentário de Kardec é perfeito, né? Ele decifra a parábola com uma compreensão muito boa e situa na história da humanidade esse trabalho. Ô, Sônia, você me avisa se o Marcelo entrar, eu passo para ele, tá bom? Que eu não vou ficar olhando aí eu não fico sem saber. Ok. Bom, essa parábola, ela é muito boa. E é interessante a gente observar essa colocação de Kardec aqui. Que as pessoas, que as parábolas, elas ficam com essas imagens, com essas ideias, elas ficam ininteligíveis, olha, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, porque as pessoas tentam analisar a parábola de um ponto de vista muito material, né? É interessante também a gente observar que Jesus explicava as parábolas para os discípulos, mas para o povo em geral, ele não explicava. Então, não é. Às vezes a gente tem a ideia de que Jesus contava as parábolas para facilitar o conhecimento deles. E a gente sabe, quando lida com as parábolas, a gente sabe que ela precisa de um entendimento mais profundo, ela não é simples. A história é muito boa, porque você guarda bem a história, mas a compreensão nem sempre não é fácil, ela precisa ser analisada e pesquisada. Vamos pegar aqui a parábola e vamos trabalhar um pouco ela.
É interessante, nós vimos num dos nossos encontros de estudos espíritas que uma das profecias era que o Cristo ele falaria por parábolas. E é verdade, Jesus usou muito as parábolas, que ficaram para uma compreensão daqueles que tinham contato muito direto com ele, que eram os discípulos, ou para o futuro mesmo, com as explicações principalmente que a doutrina espírita traz para nós. Eu queria falar também, quer dizer, como Jesus operava. Ele falava para as massas, para a multidão, mas ele sabia que falar para as massas não daria uma base sólida para o futuro da Boa Nova que ele estava lançando. Por isso que ele escolheu os 12 apóstolos e os preparou durante 3 anos para o prosseguimento da mensagem que ele estava trazendo. Porque ele não poderia, em 3 anos, implementar toda a mensagem dele nos corações de todas as pessoas. Ele deixou, por exemplo, para Paulo de Tarso a tarefa de levar a Boa Nova para os gentios, né? Então, os discípulos tiveram essa preparação. Mas a gente observa, nos dias de hoje, às vezes as pessoas falam assim, que nós precisamos criar multiplicadores para a divulgação da mensagem espírita, que é a mensagem do Evangelho. Mas muitas vezes isso fica no entendimento de um conhecimento. Você faz um curso, faz outro curso, prepara intelectualmente, estuda para levar a mensagem. Mas a gente percebe que os discípulos, eles não tinham simplesmente o conhecimento daquilo que Jesus ensinou. Eles tinham, vamos dizer assim, a vivência junto de Jesus. E isso faz uma diferença muito grande. Os apóstolos, eles tinham essa tarefa. E outros discípulos. Você tem os apóstolos, aqueles 12, e tinha outros discípulos que acompanharam e que absorveram aquela vivência, aquela fé profunda que permitiu a eles enfrentarem até os leões nos circos de Roma. Então a gente observa que preparar multiplicadores em termos de divulgação da mensagem do Cristo, estou falando do Cristo porque nós, espíritas, estamos divulgando a mensagem do Cristo. Essa é a nossa tarefa. Não é simplesmente uma tarefa de conhecimento, mas aquele que vai pregar não é mais do que dar exemplo. Eu entendo que a pessoa se imbuir, né, como disse ontem na mensagem, se imbuir daquela convicção profunda, que não é uma teimosia, é algo que se introduz no coração da criatura, que desvenda no coração, e que é isso, essa coisa viva que passa para os outros, que ele vai não só falar, mas vai conviver. Que às vezes, quando a gente fala, a gente recebe muita ajuda dos espíritos que nos inspiram, a todos nós. Mas na vivência comum, a gente ter a postura, não com aquela preocupação de dar exemplo, mas aquela preocupação, aquela busca de viver aquela mensagem com profundidade, como é o caso dos livros que a gente entra em contato, os romances,
que muitas vezes as pessoas diminuem o valor dos romances, dizendo que é água com açúcar, mas não é água com açúcar mesmo. São mensagens de experiências vividas dos ensinos do Cristo. Então, a gente tem lá, há 2000 anos, temos o exemplo da Lívia, da Ana, do Simeão, que são coisas belíssimas, que mostram para nós que não é preciso que a pessoa tenha um destaque na vida social para ser um cristão verdadeiro. Então, elas dão esse exemplo. Nos 50 anos depois, a gente tem a presença da Célia, que com 18 anos é um espírito assim com uma vivência, com uma visão cristã profunda. Quando a gente pega o Renúncia, nós temos a vivência da Alcione, que são coisas, são evangelhos vivos, são cartas vivas. É isso que os espíritos dizem. Nós precisamos de carta viva. Carta viva não é aquela carta que só passa a mensagem correta. Hoje, nós temos uma preocupação com a mensagem que a gente passa, que nem sempre ela é correta. Mas mesmo que seja correta, ela não é suficiente. A mensagem tem que levar alguma coisa da pessoa, alguma vibração, uma coisa viva, e não uma letra morta, é uma carta viva. É como se nós estivéssemos representando Jesus dentro da nossa pobreza espiritual, mas com aquela crença profunda naquilo que nós estamos seguindo. Pois bem, feitas essas colocações, a gente vê a grande preocupação não digo preocupação, o grande interesse de Jesus em preparar os seus discípulos, porque ele não vai instalar o reino do céu na terra, ele só. Às vezes nós que somos cristãos, que somos espíritas, ficamos pedindo a Deus que resolva os problemas da terra, resolva os problemas que nós estamos vivendo. Pedimos, mas Deus nos colocou no mundo para cooperarmos com Ele, no nível que nós estamos. A gente vê, no caso da Lívia, o campo de atuação dela era o lar apenas, embora ela tivesse a oportunidade de se alimentar espiritualmente com aqueles cristãos que ensinavam a mensagem do Cristo. Então a gente observa isso. Jesus vem e traz uma mensagem que é um convite para um festim. E essa parábola é perfeita, é perfeita. Ele começa assim, ó. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, o que são bodas? As bodas representam o casamento. Quem é o Filho de Deus, por excelência? É Jesus. Então, fazer o casamento de Jesus com a humanidade. E se nós entendermos que somos nós o noivo, nós podemos entender que é fazer o casamento, a união permanente nossa com Deus, né? Mas aqui, na verdade, o Cristo vem como Filho de Deus, né, para o casamento. Ele tá trazendo isso. E isso representa um festim, uma festa. Uma festa. Então, é um engano aquelas pessoas que dizem que o cristianismo leva as pessoas para o sofrimento. Não, em hipótese alguma. O chamado de Jesus não é para sofrer. O chamado de Jesus é para participar desse festim da alma. O sofrimento que os cristãos enfrentaram não foram pedidos por ele. Jesus não pediu para ser crucificado. Os cristãos que foram para o circo não pediram para morrer no circo.
Foram os homens do mundo que não compreenderam, que têm medo da proposta de Jesus, porque quando ele convida para esse festim, o festim da ideia de quê? De alegria, de felicidade, de uma coisa gostosa em que todos se alimentam ali, que é um jantar. Então a gente observa que é uma mensagem para uma coisa boa. Mas nós preferimos, a humanidade prefere as festas que deixam marcas, as festas que trazem frustrações, as festas que trazem ressacas, as festas que comprometem a vida e por aí vai. Aquela festa passageira, aquela festa ilusória, que por mais que a pessoa faça, às vezes a pessoa vai para a festa e precisa de tomar algum remédio, alguma droga ou alguma bebida para ficar alegre. Não, é uma coisa assim que é da imaturidade espiritual da criatura. Então, Jesus está chamando assim, o chamado dele para a humanidade é um chamado para um festim, para uma festa, né? E é um casamento. E ele mandou os servos, e o Kardec interpreta perfeitamente, para chamar para as bodas. Aí diz, mas os convidados não se recusaram a ir. A gente fica lembrando, né? Quando tem por exemplo, teve a posse do Joe Biden nos Estados Unidos, normalmente, todo ano, por causa da pandemia, não houve, mas normalmente há um jantar. Aquilo é disputadíssimo. Todo mundo quer participar daquele jantar e coloca até no currículo, né? Ou seja, eu participei do jantar do presidente. É uma coisa assim gloriosa para a pessoa. Se um presidente convida para alguma coisa, a pessoa fica deslumbrada com aquilo. E é uma coisa da terra, uma coisa passageira. Aqui eles se recusaram. Por que eles se recusaram? Jesus chama o rei convida para um festim, para as bodas, e as pessoas se recusam. Eu já vi gente ficar de mal porque não foi convidada, né? Ah, não me convidaram, não falo mais com fulano, esqueceram de mim, coisa e tal, por aí vai. Mas por que não foram, por que não aceitaram? Não aceitaram porque elas entenderam que não era uma festa. Porque como é que eu entendo, o mundo entende um ambiente festivo, uma festa, uma coisa alegre? É quando eu digo que me sinto feliz. Quando é que o mundo diz que se sente feliz? Quando as pessoas fazem o que querem fazer. Por exemplo, um dos primeiros aniversários dos nossos filhos, lá no prédio, na Tijuca, nós fizemos uma festa, coisa e tal, barraquinha, salgadinho, bolo, doce, aquelas coisas todas. E vieram os pais dos coleguinhas dos nossos filhos. Aí vieram dois pais e me perguntaram, Wanderlei, onde estão as bebidas? Estão ali os refrigerantes. Não, uísque, essas coisas. Não, aqui não tem cerveja, aqui não tem isso, não. Não tem bebida alcoólica nenhuma aqui. Eles levantaram e foram embora. Porque aquilo para eles não era uma festa. A festa é se tivesse bebida. Eu não fiquei triste, não. Eu fiquei feliz que eles foram e levaram as companhias espirituais deles, né? Então, acho que deu uma depurada no ambiente. E nunca mais voltaram. Só as crianças que iam.
Perfeito. Por exemplo, quando eu vou numa festa, eu não exijo coisa nenhuma. A pessoa quer botar comida que eu não gosto, pode botar. É difícil, né? Eu gosto de tudo. Pode botar que eu não vou reclamar, não vou exigir nada. Agora, quando a pessoa vai na minha casa, vai na festa que eu dou, eu faço, a pessoa tem que aceitar o que está ali, né? Não vou fazer o que as pessoas querem, né? Então o rei está chamando para uma festa. E as pessoas entendendo que aquilo não era uma festa. Ele não insiste, não. Aí o rei mandou, o que ele fez? O rei falou assim: eu acho que eles não entenderam. Aí mandou outros servos para dizer para os convidados: olha, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Mas de repente eles eram vegetarianos, né? Por isso que eles não foram. Então, olha só, o rei botou o menu para eles, o cardápio. Ó, vai ter isso, 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 isso. Vinde todos. Aí, o que eles fizeram? Eles, cada um foi para o seu canto. Um foi para a sua casa de campo. Isso é muito legal, né? Casa de campo. O que a pessoa faz na casa de campo? Eu vou lá para descansar. A pessoa vai, constrói uma casa, né? Prepara aquilo tudo. E depois passa, às vezes faz aquilo para os filhos terem para onde ir. Aí quando os filhos crescem um pouco, eu não quero mais ir lá não. Ah, mas a gente tem que ir, senão o pessoal vai roubar o motor, vai ter isso. Então, na verdade, a casa de campo vira, você começa a ter que ir para não ter problemas. Então, a casa de campo é aquela busca que a pessoa quer para o lazer, né? Para o lazer. Mas a mensagem do Cristo nos está dizendo que nós estamos num momento que é preciso servir, trabalhar. Nós estamos numa transição difícil, né? Então, um foi para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. São os argumentos que a pessoa coloca. Me lembro uma vez, um senhor, um companheiro espírita, falou assim: Vanderlei, você vai para a mocidade? Você pode levar meu filho? Não posso. Qual é o dia? É no sábado, à noite. Eu vou lá, pego seu filho, levo lá. Ah, não dá. Por que não dá? Porque sábado eu vou para Araruama. Eu tenho uma casa lá, eu vou lá para Araruama, uma casa de campo, de praia. Eu falei, então, coloca, não tem centro espírita lá? Não, não tem não. Então, por que você não abre um centro espírita lá? Faz um grupo de estudo e coisa e tal. Ah, não, eu vou lá para descansar, né? Ninguém é de ferro. Então, a gente observa, e às vezes é um negócio, a pessoa está preocupada com a sua profissão e não vai em busca do atendimento a esse chamado importantíssimo, que é um chamado para o trabalho, mas um chamado que alimenta a pessoa espiritualmente, que ilumina a criatura. E os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. E o exemplo disso começa com Jesus mesmo, né? Os profetas, eles sofriam na mão dos judeus. Não era porque eram judeus. Em qualquer canto, em qualquer país, em qualquer situação, a pessoa que começar a levantar questões importantes para o espírito, porque isso incomoda a pessoa. A pessoa que está acomodada no seu bem-estar, na sua satisfação, ela não quer ser desafiada para outra. Não, aqui está muito bom, tá tudo bom, não preciso disso, não. Quando eu precisar, eu peço para você fazer alguma coisa, vai lá, bota o meu nome no centro, faz a prece, né? E Jesus está mostrando para a gente que esse chamamento é de grande importância. Não quer dizer
que eu não vou poder ter a minha distração, ter o meu lazer, não vou me afastar do trabalho, do meu negócio, não. Mas eu tenho que arrumar um espaço para as minhas atividades, no bem, né? Crescer. E aí eu me lembro do senhor, de uma palestra do Divaldo, muito interessante. Quando ele terminou a palestra, o senhor queria falar com ele depois da palestra. Aí conversou, falou, olha, eu sou um homem muito rico, mas eu estou com câncer e estou... Não, Marcelo. Oi, Marcelo. Marcelo? Entra aí. Entra aí. Eu já estou Tá, passo para você agora. Eu já li todo o texto tá bom. e voltei aqui para a parábola e estou naquela que eles pegaram os servos e os mataram, depois de fazer muitos ultrajes, tá bom? Você pode prosseguir daí, tá bom? Tá legal. Só um minuto que eu vou... Deixa eu pegar só um instantinho. Vanderlei, você não pode terminar a história, pelo menos? Então vou eu contar. ia falar isso. Então aguenta um pouquinho aí, Marcelo. Aí ele falou para ele que ele era um homem muito rico, era um industrial, mas ele estava condenado à morte porque ele estava com câncer. Aí ele queria mostrar para o Divaldo a indústria dele. O Divaldo foi com ele, mostrou aquilo tudo. Ele falou, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, tem pouco tempo. Você tem que procura melhorar as condições das pessoas que trabalham com você. Aí foi. Um ano depois, o Divaldo voltou, o camarada não tinha morrido ainda. Aí ele foi e levou de novo para lá. Aí contou o que ele fez. Olha, eu criei condições de ajudar a educação dos filhos, dos trabalhadores, botei negócio de saúde, coisa e tal. Divaldo, você continua sendo um grande empresário, porque eles agora ficam satisfeitos, eles vão produzir mais, você vai ganhar mais dinheiro. Aí, um ano depois voltou, o camarada não tinha morrido. Eu falei assim, olha, agora eu fiz o seguinte, eu coloquei os trabalhadores como participando da sociedade, eles ganham uma parte também. Divaldo, você continua sendo um grande empresário, porque agora eles são donos também, eles vão trabalhar com muita vontade. Aí disse que quando eles chegaram lá na indústria, veio uma criança correndo e pulou em cima do empresário. Abraçou ele e falou assim, tio, toda noite nós oramos por você lá em casa. E o camarada, depois, o câncer dele desapareceu. Interessante. Quer dizer, as vibrações de amor das pessoas acabaram beneficiando ele. Veja só, ele, no negócio dele, ele fez um trabalho de acordo com a mensagem da Boa Nova. Entendeu? É muito interessante isso. O pessoal estava curioso, Marcelo. Agora você continua aí, tá bom? É muito legal essa Obrigado, meu amigo. história. Vocês me desculpem, o que aconteceu é que caiu a luz aqui na região toda, e aí sem luz não tem internet, a internet cai junto, aqui não tem sinal de celular, é só internet de satélite. Mas vamos continuar, porque essa parábola é muito interessante, traz ensinamentos muito importantes para nós e muito atuais. Então, nós vemos hoje as pessoas todas disputando, né, através de que caminhos, né, de que ideologias, através de que comportamentos nós vamos conseguir algo de bom para nós, a nossa felicidade, quando Jesus tem apontado esse caminho para nós há tanto tempo. Né? E essa parábola, ela, de certo modo, é um histórico das nossas quedas.
Então, é como o Kardec começa dizendo, você ouve a parábola e parece uma coisa absurda, né? Imagina, um rei dá uma festa, te convida, e você, ao invés de ficar feliz, puxa, que bom, vou poder ir lá no castelo do rei, nossa, um banquete, né? Coisas que a gente não imagina que teria acesso, e aí o rei está ali abrindo o seu castelo para a gente, e aí nós, ao invés de ficarmos felizes, o que a gente faz é matar as pessoas que nos convidaram. Isso parece completamente absurdo, mas é exatamente o que nós, enquanto humanidade, fizemos. Porque o Cristo, quando veio, antes já fazia isso, mas mesmo quando ele vem pessoalmente, ele vem para nada além de nos ensinar o caminho da felicidade, ou seja, de nos convidar para essa festa, para esse estado de plenitude, de paz, de felicidade, de satisfação íntima, de um ser que realizou em si aquilo para que foi criado, né? Então, que utiliza todos os seus recursos, que desenvolveu todas as suas virtudes. Jesus veio nos mostrar isso e dizer, é assim que vocês serão felizes. A vida não se restringe a esses 80, 90, 100 anos que vocês passam aqui envergando esse corpo, que com o tempo só faz piorar de condição. Não, Deus nos criou para algo infinitamente melhor. Nós somos espíritos, esses corpos nós devemos amá-los, porque são instrumentos de evolução através dos quais nós construímos a nossa felicidade na vida de relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Sozinhos, nós não construiríamos essa felicidade porque não conseguiríamos desenvolver aquilo que é mais essencial, que é o amor. Nós precisamos estar em contato, viver junto, estar com as pessoas, para desenvolvermos a nossa compaixão, a nossa tolerância, para desenvolvermos, enfim, o amor. Foi para isso que o Cristo veio à Terra, e esse foi o convite que ele nos fez. E o que é que nós fizemos? Nós crucificamos Jesus. Então, muitos homens e mulheres têm encarnado com a tarefa de nos atrair a essa prática do bem. Nós, às vezes, até, puxa, que bonito, escrevemos um livro contando a história da pessoa, mas no nosso dia a dia não aproveitamos nada dessa experiência. Estamos mais preocupados com as nossas distrações, com os nossos negócios aqui da Terra, com as nossas posses, os nossos haveres. Então, isso é uma forma de nós, tendo sido convidados, não nos escolhermos, né? Não aceitarmos o convite. Mas Deus nos criou a todos para a felicidade. Então nós vemos na parábola que eles vão sendo chamados, né? Tem os que são chamados primeiro, que são aqueles que demonstram as melhores condições de compreender a ideia do Deus único. Então são os hebreus, são convidados primeiro. E nós, de fato, devemos isso a eles. No momento de muita idolatria, de muito politeísmo, os hebreus souberam, de fato, manter-se fiéis à ideia do Deus único, levaram isso às últimas consequências. No entanto, quando Cristo vem expandir os ensinamentos, trazer a lei de amor, encontra um povo judeu que manteve fixa a bandeira do Deus único, mas que se desviou do caminho da felicidade, apelando para cultos exteriores, como se isso fosse resolver. Então, aquela questão que nós discutimos na semana passada das mãos lavadas, que, na verdade, o importante ali não é lavar ou não lavar a mão, mas é essa ideia de que, cumprindo uma série de regrinhas exteriores, você vai conseguir conquistar uma felicidade que, na verdade, só se realiza através do desenvolvimento íntimo, desenvolvimento das virtudes. Então, essa é a túnica nupcial que faltou àquele convidado lá no final. Então, não adianta. O reino de Deus está reservado para todos. Todos vão chegar lá um dia. Isso é uma coisa que eu estava dizendo antes aqui da minha queda de luz aqui da internet, é que talvez hoje a gente não tenha essa visão histórica de como o Espiritismo foi revolucionário nesse sentido. Nós
somos herdeiros da tradição judaico-cristã. E o que essa tradição deixou para nós de herança? A ideia de que se nós não atingíssemos um determinado patamar nessa existência, não fizéssemos uma determinada escolha, nós estaríamos condenados eternamente para o inferno. E mesmo que eu não fosse, você imagina você conquistar o paraíso, mas sabendo que o seu pai, ou que a sua mãe, ou que a sua esposa, ou que seu filho, ou que seu amigo, ou que uma pessoa muito querida sua está condenada para sempre ao inferno. Como é possível ser feliz assim? Uma coisa é você encarar uma pessoa que você ama sofrendo, sabendo que aquele sofrimento é uma ponte para um estado de felicidade futura, que aquilo é transitório. Outra coisa é você achar que está apartada dessa pessoa para sempre e que ela passará toda a eternidade sofrendo. Mas não é isso que essa parábola aqui nos conta. Essa é uma interpretação equivocada do Espiritismo, vem nos trazer, então, a luz do entendimento. O que Jesus quis dizer. Então, ao contrário de tantos cristãos que imaginaram que após a sua desencarnação, ou teriam conquistado o paraíso, ou estariam condenados por inferno eterno, ou que muitos dos seus queridos estariam condenados eternamente, nós nascemos com essa luz da esperança dentro de nós. Então, o Espiritismo também é uma lente através da qual nós olhamos para nós e percebemos que ainda não envergamos a veste nupcial. Isso é desconfortável de certo modo. O Espiritismo nos dá muito instrumento para nós esmiuçarmos o mal que ainda existe na gente. Para a gente olhar e pensar, puxa, olha, tem esse tanto de coisa que eu ainda estou fazendo errado e eu não devia fazer. Se por um lado o Espiritismo rasga esse véu da ilusão, nos mostrando exatamente como que nós somos, o quanto ainda falta caminhar, por outro lado, ele traz essa luz de esperança, dizendo para todos nós que a nossa felicidade está garantida. A questão é quanto tempo nós vamos ter que esperar para alcançá-la. E esse tempo somos nós que fazemos. Está nas nossas mãos determinar esse tempo. Então, durante milhares de anos, séculos, a nossa evolução foi meio que automática. Enquanto nós ainda nos encontrávamos lá, a evolução puramente material, o princípio inteligente se elaborando em formas inferiores da criação. Mas uma vez atingido o estado luminal, uma vez iniciada a nossa evolução moral, nós assumimos as rédeas da nossa evolução, com muita ajuda, com muito empurrão, com muito impulso. Mas agora não somos mais levados no colo. O processo não é mais automático. Agora depende da nossa vontade. Então, a gente lê a parábola e fica assim um pouco com pena daquele sujeito, Poxa, chegou lá, entrou no castelo, estava diante do banquete e foi expulso porque não estava com a veste nupcial. Mas isso não é uma maldade. Se nós pensarmos o que isso significa em termos espirituais, isso me lembra uma conversa que eu tive com um companheiro, a gente dizendo assim que o espírito tem sempre essa coisa de, puxa, quando desencarnar eu quero ir para o nosso lar, porque a gente leu, e aí acha que lá é maravilhoso, puxa, isso é uma beleza poder desencarnar para o nosso lar e tal, ao invés de ter que passar aí pelo umbral e outras coisas. Mas aí a gente fica dizendo, poxa, mas ir para o nosso lar ou não é uma questão de deixarem, de nos darem permissão. Quem não vai para o nosso lar não é porque foi impedido de ir, é porque não sintoniza com aquilo lá. É quem chega, que mesmo que conseguindo entrar, não fica satisfeito. E como é que a gente sabe isso? É só olhar para o que você se interessa agora, a vida que você leva. Então isso é outra coisa que eu li hoje no Brilho da Vida Eterna. É que as pessoas acham que a morte transforma, que é tudo diferente, que você vai estar ou no paraíso, como se tivesse virado um santo, ou então vai ficar no inferno. Não, a gente continua igual. Então, se eu sou uma pessoa cheia de vícios, esses vícios não vão desaparecer no estalar de dedos, porque eu
me afastei do meu corpo físico. Vou continuar com eles. Então, se eu observo o tipo de vida que eu gosto de levar aqui, então eu me lembro muito daquela conversa quando o André Luiz vai pedir emprego, né, pedir um trabalho, e ele é atendido junto com uma senhora, e aquilo é muito educativo, né, aquele atendimento duplo. Ele ainda não tinha conquistado a cidadania, né, de nosso lar, ele ainda estava ali, vamos dizer, de favor, né, mas estava querendo trabalhar. Aquela senhora já estava ali muito antes dele, já tinha passado por diversos trabalhos e reclamava de todos eles. Então, veja, se eu sou convidado para um trabalho aqui e, não, muito cansativo, não, minha vida já está muito cheia, já estou... Se tudo aqui me incomoda, nada aqui me satisfaz, se eu não tenho esse espírito de serviço, esse espírito de dedicação, de sacrifício, eu vou ficar satisfeito em nosso lar, porque nosso lar não é só Parque das Águas, não é só isso não, aeróbus, passeando para cá e para lá. A gente vê que o André Luiz, ele começou trabalhando limpando o vômito lá, virou à noite, é trabalho pesado. A gente vê a Narcisa falando para poder adquirir condições de ajudar os filhos, trabalho, anos de trabalho, muita dedicação. Então eles têm lá o seu momentozinho de lazer, o seu momento de descanso, mas o pessoal lá trabalha muito sério, não estão ali a passeio. Então a gente olha o tipo de vida que a gente está levando aqui na Terra e pensa, isso aqui, o que me agrada aqui é o que eu vou encontrar lá em nosso lar? Porque se não é para lá que a gente vai. A gente vai para o lugar onde tem o que a gente está querendo aqui. Não é? É a mesma coisa a questão da túnica nupcial, não adianta. Deus olha para o Marcelo, coitadinho do Marcelo, né? Eu gosto tanto dele, tadinho, mas é cheio de dificuldade, mas tá bom, vou botar ele aqui nesse planetinha superior aqui, com um monte de espírito bom. Eu vou me sentir, não vai criar liga, eu não vou me sentir bem lá. Então nós não somos degradados para cá ou para lá, e nós nos ligamos por afinidade. Então se eu leio a descrição de uma colônia superior e falo, puxa, eu gostaria de ir para lá. Então o que eu tenho que me preocupar é como é que o pessoal lá vive? E eu tenho que gostar de viver desse jeito. Se o pessoal ali é trabalho, dedicação, pensamento elevado, não falam mal de ninguém, utilizam bem a sua hora, não ficam jogando tempo fora, não são preguiçosos, são pessoas tranquilas, lidam com tranquilidade com as dificuldades que aparecem. Então esse é o caminho. Então, se você está nesse caminho, você está criando condições de ir para um lugar desse. Agora, a questão não é eu vou desencarnar e vão me proibir de... Deus não vai proibir a gente de ir para um lugar bom, a gente é que não vai querer. Esse é o ponto. Então, essa veste nupcial é quando nós desenvolvemos as nossas virtudes. E se eu desenvolvo minhas virtudes, eu vou me sentir bem ao lado de espíritos virtuosos. Eu vou vibrar na mesma sintonia, no mesmo padrão. E é nesse mundo que eu vou me sentir bem. Agora, se eu vibro mal, se tudo me irrita, tudo me agasta, se eu vivo reclamando das pessoas, se eu sou intolerante, se eu sou impaciente, como é que eu vou esperar ir para uma colônia elevada? Eu vou querer ficar entre as pessoas que compartilham dos meus sentimentos, das minhas inclinações. Então não adianta Deus preparar o banquete, ele não vai nos levar à força, ele não vai nos transformar em almas elevadas em um passe de mágica. Ele nos muniu de todos os recursos. Então, a história conta, nós estamos sendo convidados há quanto tempo? O convite não é simplesmente, vem aqui para a festa, não. O convite significa os profetas nos orientando, nos apontando um caminho, Jesus nos orientando. Esse aqui é o convite, é a orientação do caminho que nós temos que seguir. E se nós não seguimos, como as pessoas da parábola, é no uso da nossa vontade. É porque a nossa vontade está inclinada para outras coisas. Então, nós precisamos avaliar isso, olhar sem medo para nós mesmos, né? Nos olharmos, tirarmos as máscaras, porque não adianta a gente ficar se enganando e depois se decepcionar. A gente vê lá o caso do irmão Jacó, que tão caridosamente, num gesto de humildade, veio contar a sua história
para que nós não trilhássemos o mesmo caminho, para que a gente não ficasse achando que ficar aqui fazendo palestra, fazendo reunião, sentando e abrindo livro, lendo junto, discutindo 1, 2, 3 vezes por semana no centro, que a gente está resolvendo o nosso problema. Se isso não se incorpora à nossa vida, né? Então a gente está vendo aí, né? Eu nunca fui uma pessoa assim de grandes envolvimentos políticos, mas tinha lá as minhas inclinações, e vendo hoje a maneira como o mundo está dividido e partido, eu fico pensando, a minha política hoje é evangelho, o Kardec, porque é o caminho que a gente tem. As pessoas ficam achando que vão construir uma ideologia que vai consertar o mundo. Não vai. Nós precisamos consertar a nós mesmos. O homem precisa se reformar. Hoje eu acredito que a solução para a humanidade não é dizer que as lutas políticas têm o seu valor, as questões sociais, os movimentos sociais têm o seu valor, mas a gente precisa entender que enquanto o homem traz em si, no seu íntimo, a necessidade do sofrimento, o sofrimento não vai nos deixar. Então, é só quando eu elimino o mal de mim é que eu... não é um sistema, não é uma escola de sistema econômico, político, que vai fazer com que um bando de espíritos viciosos sejam felizes, porque nada vai faltar, vai funcionar bem. Não vai. Nós vamos corromper o sistema. Então, é quando o homem estiver moralmente elevado, ou seja, quando nós vestirmos as nossas túnicas nupciais, é que nós teremos condição de participar desse banquete que é o reino de Deus em nós. Então, eu estou aqui felicíssimo com a minha esposa, com os meus filhos, curtindo aqui um meio do mato aqui, estou afastado, mas quando eu cheguei aqui, que eu vi que tinha internet, que eu ia poder participar das reuniões de agremiação, fiquei muito feliz. Quando a luz aqui acabou, eu quase me arrependi de ter pedido para o Vanderlei para fazer o estudo. Eu falei, puxa, pedi para fazer o estudo só para atrapalhar tudo. Mas graças a Deus a luz voltou e eu consegui retornar. E não existe alegria maior para nós aqui nesse mundo do que a oportunidade de trabalhar na seara do Cristo. Quando a gente olha para a nossa indigência e pensa, puxa, ainda assim Jesus abre as portas da sua seara nos aceitando na condição de nós nos esforçarmos por sermos pessoas melhores. Então, o cristão verdadeiro não é aquele que já é espírito puro, é aquele que luta de verdade para se tornar. E quem faz esforço se transforma. Não fica igual. Eu não posso estar fazendo esforço 3, 4, 5, 10 anos e não mudar absolutamente nada. Esforços honestos, sinceros, levam à mudança. E mudança, nesse sentido, só traz felicidade, só traz paz, só traz satisfação íntima. Então, que nós incorporemos essa parábola, nos lembremos dessa parábola que conta um pouco da nossa história, que a gente se sensibilize com isso, né? Então, aquela página da Joana, os obreiros do Senhor, vem detalhar essa nossa história de sempre pedir novas oportunidades e sempre cair, sempre falhar e sempre renegar o Cristo. Então, o Cristo conta conosco não só na construção da nossa felicidade, mas para nós ajudarmos a construir uma terra melhor. A gente não precisa sair em praça pública fazendo proselitismo, é o nosso comportamento, né? Então a pessoa sabe que você é espírita e vê, poxa, que pessoa bacana, honesta, que pessoa tolerante, que pessoa paciente, sempre disposta a ajudar, a levantar o outro. Quando o outro comete um erro, é indulgente, não fica ressaltando. Então, é esse comportamento verdadeiramente cristão que atrai as outras pessoas para a mensagem do Cristo mais do que qualquer coisa. E esse é o nosso trabalho. É isso que vai justificar o imenso benefício que nós recebemos tendo acesso à doutrina espírita e podendo trabalhar na seara do Cristo. Então, meus irmãos, eu peço mais uma vez desculpas pelo atropelo, aí, pela queda, desculpa ao Vanderlei por ter sido pego de sopetão aí, mas espero que no final das contas para mim, pelo menos, foi um momento muito bom. Eu me sinto privilegiado de poder participar dessas reuniões. Espero que
esse contato hoje com a parábola do festim de bodas tenha sido também de proveito para todos vocês e que a espiritualidade superior tenha conseguido realizar também bons atendimentos nos fluidos que nós doamos. Então, espero que fiquem todos na paz de Deus e que a nossa querida companheira Vera possa fazer a nossa prece de encerramento.